tarde para você. Nos próximos dias 22 e 23 de novembro, Manaus vai receber uma comissão parlamentar mista de inquérito que investiga a violência contra a mulher. O Amazonas será o único estado da região norte que vai participar dessa discussão. E para falar um pouco sobre esse evento e também sobre essa problemática que atinge tantas mulheres em todo o país, o Band Cidade Entrevista deste sábado recebe a deputada estadual Conceição Sampaio, que também é presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Boa tarde, deputada. É um prazer recebê-la aqui no Band Cidade. É um prazer estar aqui com você, estar com o seu público e dizer que para nós é uma satisfação falar de um problema que nós precisamos trazer para uma discussão permanente, que é a violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher, ela não só prejudica a mulher, mas ela causa prejuízo à mulher, causa ao homem, mas principalmente causa prejuízo aos nossos filhos. Portanto, é um assunto que eu quero agradecer por estar sendo trazido aqui para o Band Cidade. É um assunto bastante importante que também a gente não poderia deixar de abordar. A senhora participa efetivamente, vai participar efetivamente aí da organização das ações dessa CPMI. Há quanto tempo esses trabalhos vêm sendo desenvolvidos lá em Brasília? Eles se expandiram também para outros estados? Na verdade, essa CPI, que é uma CPI mista, tanto envolvendo a Câmara Federal como o Senado da República. E a nossa amiga, querida amiga, deputada federal Rebeca Garcia, ela é membro dessa CPI, como também a senadora Vanessa Graziotin. Portanto, a Rebeca conseguiu articular, juntamente conosco aqui da Assembleia do Amazonas, a vinda da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para o Estado do Amazonas. E o Amazonas será o único estado da região norte que vai receber a comissão. Essa comissão, ela começou no ano de 2011, ela teria um prazo de 180 dias, mas houve aí, em função das eleições municipais, uma prorrogação. Mas no dia 15 de dezembro, a comissão já precisa estar com o seu relatório. Portanto, o Amazonas ainda está tendo a felicidade de receber, porque daqui a pouco mais o relatório é fechado e nós não poderíamos deixar de incluir o Amazonas nessa discussão, porque nós temos dados aí, apesar de uma lei importante que nós temos desde 2006, que é a Lei 11.340, mas ainda assim nós temos essa violência crescendo todos os dias no nosso país. Em relação à nossa cidade de Manaus, não é diferente. Bom, inclusive uma pesquisa foi feita para poder fazer uma análise de como é que está a situação da violência contra a mulher. E a região norte em si, ela se destacou bastante nessa estatística, né? Foram 20 anos de estudo. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. O Instituto Sangari é um instituto nacional que começou a avaliar a violência contra a mulher em 1980. Então, muito antes do Brasil ter uma legislação, porque a Lei 11.340, lei conhecida como Maria da Penha, o Brasil todo sabe muito bem que hoje, quando se fala na violência contra a mulher, se lembra desta figura importante, uma cearense, uma brasileira nascida no estado do Ceará, que é a Maria da Penha. Portanto, a pesquisa do Instituto Sangari começou em 1980. Foram 20 anos de pesquisa, de olhar, de tentar passar limpo o nosso país e enxergar essa violência que acontecia, mas o Brasil era omisso em relação a ela, porque nós não tínhamos uma legislação federal que a coibisse. E o fechamento desse mapa da violência contra a mulher aconteceu agora em 2010. Portanto, o mapa demonstra a violência, que tipo de violência acontece, qual é a faixa etária dessa violência que envolve as mulheres e até mesmo a motivação desta violência. Nós estamos num ranking ruim, porque a cidade de Manaus, ela está colocada em terceiro lugar em número de homicídios. Então, muitas mulheres morreram nesses últimos 20 anos. E, por certo, são casos que nem sempre foram revelados. Muitas dessas mortes ainda estão no anonimato. E a região norte, nós temos aí o primeiro lugar é Porto Velho, segundo lugar, Rio Branco, terceiro lugar é a cidade de Manaus e nós temos ainda Belém
e nós temos ainda mais uma cidade Boa aqui, Vista. Boa Vista. Portanto, primeiro Boa Vista, depois Belém. Então você vê 5 capitais aqui da região norte. Liderando esse ranking nacional. Essa pesquisa é importante lembrar que foi feita através da proporcionalidade de habitantes, mas a cada 100 mil habitantes houve aí essa avaliação. Então, a cidade de Manaus, ela desponta aí o terceiro lugar, 11,5. Para a gente é um percentual triste, nós precisamos mudar esse número. E a vinda da comissão aqui na cidade de Manaus, para nós vai ser aquele momento importante, onde nós vamos ter a grande oportunidade de ouvir os movimentos sociais, de perceber casos emblemáticos que aconteceram nesses últimos 20 anos e que ainda não foram resolvidos, como vamos também avaliar os serviços já oferecidos pelo governo do estado. E serão 2 dias de trabalhos, dia 22 e 23 de novembro. O que será realizado nesses 2 dias? No dia 22, a comissão estará já aqui na cidade de Manaus, fará visitas, né? Vamos conhecer, mostrar para essa comissão 3 serviços já realizados aqui na cidade de Manaus, porque também é importante lembrar que o Amazonas, ele é um dos poucos estados brasileiros que está cumprindo a Lei 11.340. Então, a cidade de Manaus tem hoje uma rede de enfrentamento a essa violência. Apesar do ranking, né? Mas nós temos uma rede de enfrentamento. Essa rede, ela é disponibilizada pelo governo do estado do Amazonas. Essa rede, ela é composta por casa-abrigo, tem uma delegacia especializada, tem centro de referência, tem a vara especializada de crimes contra a mulher, que já é um trabalho do Tribunal de Justiça, mas nós precisamos fazer com que essa rede, instalada em Manaus, ela possa estar no interior do estado. As mulheres do interior recebem os serviços de forma pontual, mas o que nós precisamos é implantar essa rede no interior. Por isso, a participação dos prefeitos é extremamente importante nesse processo. A comissão ela fará visita a 3 unidades desta rede. Vai visitar a delegacia especializada, que é onde a mulher procura para fazer a sua denúncia. Vai depois visitar um centro de referência, onde tem o trabalho não só da área social do estado, mas tem também a Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas. E depois fará a visita à vara especializada, onde ali acontece a celeridade dos processos. Então, a gente precisa realmente mostrar tanto o trabalho do Executivo como o trabalho do Poder Judiciário. E no dia seguinte será realizada uma audiência pública. Aí começa a audiência, que é aquele espaço que nós vamos ter de ouvir a sociedade civil organizada, através dos seus movimentos representativos, onde estará também em pauta vários casos aí emblemáticos, casos de pessoas que ainda não se sentem contempladas pela justiça, ou o atendimento não foi tão eficiente naquele momento. E depois haverá o fechamento, né, destes 2 dias na cidade de Manaus, para que a gente possa cobrar aquilo que precisa ser cobrado e avançar aonde nós precisamos ainda melhorar. Porque só na ponta é que você sabe, Rosimara, se o serviço está funcionando ou não. Porque o governo, ele implantou vários mecanismos de apoiamento à mulher vítima de violência. Agora, o dia a dia, a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. E numa audiência como essa, que é tão importante, porque é a hora que nós vamos ouvir a sociedade, vamos ouvir as famílias, vamos ouvir a própria mulher vítima desta violência, é que a gente vai conseguir ver aonde é que nós precisamos avançar e melhorar. Acho que vai ser um momento bem importante. E essa audiência, ela pode contar, então, com a participação de todas as pessoas interessadas? É preciso fazer algum credenciamento antecipado? Nós já começamos, já há quase 2 meses, nós estamos lutando muito para que, de fato, a vinda da comissão, ela primeiro fosse possível e depois agora que ela seja concretizada, porque ela deveria ter acontecido, já aconteceu agora nos dias 8 e 9, mas em função das próprias eleições municipais, houve aí a transferência de data. Então, a deputada Rebeca tem procurado muito fazer com que esses 2 dias possam ser dias muito importantes aqui para a nossa realidade. Mas não é a realidade só de Manaus, porque apesar da cidade de Manaus estar aí
como palco dessa discussão aqui na região norte. Nós vamos também aproveitar e já estamos convidando, através do gabinete da deputada Rebeca, já movimentos tanto do estado do Pará, como de Boa Vista, enfim, da nossa região. Para integrar, porque a realidade não é só de Manaus, não é só do estado do Amazonas. Nós temos uma realidade cruel da região norte. 5 capitais da região norte estão aí liderando esse ranking nacional. Então, isso é para nós ruim. É uma mancha, a violência contra a mulher é uma mancha na sociedade brasileira. Então, nós vamos ter que, de fato, discutir essa violência, mas discutir também se tudo aquilo que está previsto na Lei 11.340 se saiu do papel para beneficiar, de fato, essa mulher. Ok, deputada. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa na entrevista e daqui a pouco, então, o Band Cidade Entrevista volta com um pouco mais dessa discussão tão importante aí para a região norte e para todo o país. É num instante só, não saia daí.